Meu nome é Alceu Galvão e neste módulo nós estamos tratando da prestação dos serviços de saneamento básico, especificamente do estudo de caso do município 2, estratégias de fiscalização. Então, cabe lembrar que na aula anterior nós apresentamos uma situação, né, do saneamento básico nesse mesmo município, no município 2, e que essa situação ela foi evidenciada a partir de dados do prestador de serviço, a partir de dados do PMSB, de tal maneira que, assim como no município 1, em abastecimento de água, o regulador ele vai a campo sabendo do que ele pode encontrar, pelo menos ele já tem uma noção, ele já tem uma dimensão de como é que se encontra o status da prestação do serviço, de tal maneira que, para muitas situações, ele vai ratificar o que ele já achou nos dados do prestador de serviço, ou então ele vai reforçar o entendimento, né, do que ele encontrou nos dados do prestador de serviço. Claro, há muitas situações em que, por exemplo, a observância da infraestrutura, do estado de conservação, do estado de manutenção da infraestrutura, claro, né, não se dá com dados prévios, e sim com visita de campo. Então, a visita de campo, ela, na verdade, ela vai, ou seja, ela vai fortalecer, né, as evidências previamente observadas nos dados do prestador, nos dados do PMSB ou em outros dados, né, que o regulador possa encontrar, assim como ele vai buscar novas evidências, principalmente evidências no tocante à operação e à manutenção da infraestrutura, que só podem ser evidenciadas dentro do campo. Então, um primeiro ponto, baseado naqueles dados prévios, baseado no croquis, e isso serve tanto para a água quanto para o esgotamento sanitário, ele vai estabelecer um cronograma de fiscalização. E esse cronograma de fiscalização ele deve ser suficiente, ou seja, ele olha para o croquis, ele dimensiona o tamanho, ele olha para os relatórios de fiscalizações anteriores, e aí ele compatibiliza, né, o tempo, o escopo da fiscalização, a quantidade de municípios e sistemas que têm que ser fiscalizados, se são sistemas de água e esgoto dentro do mesmo município, as distâncias, a distância da captação, ou seja, tudo isso ele tem que levar em consideração para que ele possa estabelecer o cronograma de fiscalização. E, obviamente, esse cronograma ele é válido tanto para o esgotamento sanitário quanto para o abastecimento de água. Até mesmo, no caso específico de água, a instalação ou não de equipamentos de data log, se ele dispõe de 1 ou 2 data loggers, e tudo isso aí influencia na programação de campo, de tal maneira que essa programação ela tem que focar em todas as instalações. Obviamente, ele não vai poder, aquilo que nós colocamos em todos os registros de descarga, mas ele faz, para determinadas situações, ele faz de maneira amostral. Também essa fiscalização, ela, quando o regulador ele dispor de um laboratório independente, né, para coleta de amostras, tanto de água quanto de esgoto, né, para que também ele possa registrar no cronograma essa coleta de amostras, de tal forma que ela possa, a depender da distância, ela tem que chegar em tempo hábil, né, ao laboratório independente, né, para que aquelas amostras ainda estejam válidas, né, conservadas e estejam válidas para análise. Então, é importante que, a partir daquelas informações, ele possa estabelecer o cronograma de fiscalização. No tocante ao esgotamento sanitário, um dos primeiros aspectos, e isso, de fato, traz algum esforço físico, né, é poder estar, né, circulando em todas as áreas da estação de tratamento de esgoto. E quando você tem, principalmente, tecnologias de lagoas de estabilização, são longas caminhadas, e às vezes caminhadas, né, no sol, né, caminhadas, e aí você tem que estar, de fato, com botas, né, com equipamentos, mas é importante que você faça todo o percurso de todos os taludes da lagoa, onde você possa identificar os problemas das várias naturezas. E aquilo que nós falamos no início da aula, são problemas que são identificados no campo, né, literalmente, andando, né, nos taludes da lagoa, buscando, né, evidências que possam mostrar que a manutenção daquele equipamento ele não está sendo feito de forma adequada. Também aqui outro exemplo que nós temos que observar
e são problemas que podem ocorrer por falta de manutenção, por operação inadequada, especificamente em lagoas de estabilização, são fluxos que são interrompidos por falta de manutenção nos pontos de interligação entre as lagoas, né, nas caixas de interligação entre as lagoas ou nas caixas de saída das lagoas, de tal maneira que você tem, né, acúmulo, né, de bacrófitas ou acúmulo de resíduos, né, em um dos lados da lagoa, de tal maneira que aquela lagoa ela acaba não sendo operada de maneira adequada e você tem, né, um fluxo preferencial, diminuindo o tempo de detenção e, consequentemente, né, reduzindo a qualidade e a eficiência do tratamento. Também são aspectos que têm que ser observados, ou seja, na visita de campo, especificamente em relação às lagoas de estabilização, né, todas as caixas de passagem entre lagoas, as caixas de saída e as caixas de entrada, elas têm que ser observadas, né, destampadas, analisadas, para ser identificado ou não se há obstrução ou não, de tal maneira que essa obstrução ela pode ter impacto naquele laudo de qualidade, naquele relatório de qualidade do esgoto tratado. Também, aquilo são outras situações que podem ser encontradas, né, no caso de reatores anaeróbios, a distribuição do efluente do reator, ela pode estar sendo obstruída, você pode ter problemas nas caixas divisoras, né, uma das saídas pode estar obstruída de tal maneira que você pode ter o comprometimento do fluxo, é aquilo que nós mostramos. Se você tem uma saída obstruída, você vai ter, né, um fluxo sendo direcionado, um caminho preferencial, de tal maneira que fica muito claro nessa foto, né, do lado direito superior. Então, daí a importância, novamente, né, da caminhada, da observância, né, são poucos aspectos que tem que se observar no caso de uma estação, até porque é um equipamento grande, então as placas, né, as proteções dos taludes, né, os fluxos, né, a limpeza, então tudo isso deve ser realizado na fiscalização de campo. Outro aspecto também, especificamente em relação às estações elevatórias de esgoto, se há poço de sucção, né, se tem gradeamento ou não. Muitas estações, até por exigência de órgãos ambientais, há uma exigência para que se tenha um grupo gerador de energia elétrica, e é importante que você peça que o operador ligue esse gerador de energia para que esse gerador esteja, identificando se ele está com defeito ou não. Então, também é outro aspecto. Aquilo que nós alertamos para a água, também é importante que o regulador ele tenha o seu laboratório independente, ou seja, de tal maneira que haja uma coleta concomitante e que haja uma comparação entre os laudos do prestador, os laudos do laboratório independente, os laudos que foram gerados ao longo do processo de monitoramento, e aí você acaba tendo um conjunto de evidências robustas, né, identificando se há conformidade ou não em relação à portaria do órgão ambiental que estabelece, né, os parâmetros, os limites e os parâmetros para o lançamento de efluente tratado de estações de tratamento de esgoto. Então, isso aí, a importância do laboratório independente, desde que ela tenha a mesmo nível de certificação, né, do laboratório do prestador de serviço. Outra questão também, aí eu quero me reportar ao anterior, onde nós falamos de que no PMSB havia um alerta de que as situações de lançamento de esgoto in natura, estivemos no local e observamos que aquela situação ainda se encontrava no campo, ou seja, havia um alerta no PMSB, um alerta em que uma ETE não estava desativada, em que ali havia um lançamento in natura. Obviamente, como regulador, você identifica aquele ponto de atenção e no campo você, né, acaba visitando a instalação, o equipamento e observando de que aquilo que estava no plano ainda continuava e, obviamente, se tratava de uma grave não conformidade, né, que foi objeto de notificação do prestador de serviço, que é objeto, né, de uma autuação, né, de um processo administrativo. Outro aspecto também que nós temos que observar são os serviços comerciais, e aí veja que é importante que você veja o regulador veja um nível de não conformidade e que ele deva focar naqueles serviços de maior relevância. E aí eu vou dar um exemplo. Por exemplo, um serviço
de emissão de segunda via, ele deve ser analisado? Particularmente entendo que não, porque é de emissão automática, então você nunca vai ter a emissão de segunda via fora do prazo, você sempre vai ter dentro do prazo de atendimento. Então, você deve focar muito nos serviços de falta de água, de recuperação de passeio, de verificação de pressão, de conserto de vazamento, observando, né, e tratando os dados, quais os itens, quais os percentuais de não atendimento em relação aos prazos que foram determinados por regulamento, pelo prestador, pelo regulador, ou então aqueles prazos que teve a tabela de preços e serviços aprovadas pela entidade reguladora. E aqui é um exemplo claro, veja que havia um indício, uma evidência de que problemas de recuperação, seja do passeio do pavimento, havia índices muito elevados, então, no caso do passeio, 41%, e do pavimento, cerca de 20%, ou seja, o prestador fazia a ligação, seja de água, seja de esgoto, fazia uma expansão e não recuperava o pavimento. E aí, isso proporcionou para que o regulador ele fosse a campo e olhasse, né, situações encontradas na rua, nas avenidas, de problemas de pavimento em que havia clara evidência de que o prestador ele não estava cumprindo os prazos. E isso era ratificado ao se conversar com os usuários, ou seja, né, se os usuários estavam à frente de seus estabelecimentos ou das suas casas, se perguntava ao usuário, e aí, desde quando o prestador ele fez o serviço e não? Então, o usuário apenas dizia, isso aqui faz 1 ano, isso aqui faz 6 meses, etc. Então, também é importante, e isso vale tanto para a água quanto para o esgotamento sanitário, é que o usuário seja questionado, né, nas várias situações, seja na parte de recuperação do pavimento, seja na parte de falta de água, perguntando ao usuário, e aí, falta água, não falta água, tem vindo água todo dia, como se dá a prestação de serviço. Então, é importante também, na parte de campo, dentro das estratégias utilizadas pelo regulador, que ele possa, sempre que possível, estar conversando com o usuário, porque o usuário ele pode trazer, né, evidências muito claras de que há problemas na prestação de serviço. E dessa forma, né, finalizamos esse módulo, né, mostrando 2 situações, né, o município 1 e o município 2, né, situações da prestação de serviço em abastecimento de água e em esgotamento sanitário, e que a partir dos dados prévios, né, encaminhados pelo prestador de serviço, foi possível uma análise, foi possível um olhar de diagnóstico, um olhar situacional, de tal maneira que, ao chegar a campo, né, o regulador ele já se depara, né, ele já tem uma formatação do que ele irá encontrar no campo, e ele acaba ratificando essa percepção, né, que já havia nos dados operacionais do prestador de serviço, e ele acaba também reforçando com novas evidências, principalmente aquelas relacionadas à infraestrutura, de tal maneira de que, nas estratégias, nós mostramos que é fundamental, né, cruzar os dados, né, geralmente você cruza dados de ocorrências operacionais com dados de vazamento, com dados de reclamações dos usuários, com dados coletados pelo próprio prestador de serviço, da mesma forma que você pode fazer também no esgotamento sanitário. Ou seja, a percepção do usuário também ela pode contribuir, ela acaba enfatizando, né, aumentando o leque de evidências, né, acerca da prestação de serviço.